E aí, turma, tudo bom? César da TPS Automotive, mais uma vez com vocês aqui. A primeira matéria foi referente a especificações, partes técnicas do óleo. Se você não viu, dá uma clicadinha aqui em cima que você vai ver a primeira etapa primeiro estágio da matéria, a primeira etapa. Agora a segunda seria referente às dúvidas mais frequentes. Turma, vamos lá, vamos falar agora sobre borra. Vamos lá, me acompanhe. Aqui a gente tem um carro que a gente vai fazer uma manutenção. O que acontece? A borra é uma dúvida muito frequente, né, que as pessoas têm referente ao que acontece no motor. Borra é quando o óleo ele vira aquela graxa, né, e automaticamente ele impede do óleo circular no motor, impedindo a lubrificação, é claro. E aí, obviamente, é danos irreversíveis ao motor, até ocasionando um dano, uma perda total do motor. Tá? Então, quando você vai fazer algum tipo de manutenção, aqui, quando você tira a tampa de óleo, né, na tampa de válvula, aqui, quando tem indício de borra, cria-se uma crosta aqui de, como se diz, um óleo solidificado, né, uma graxa. É como se tivesse colocado propositalmente uma graxa, mas não é, que é o óleo solidificado. Então, aí você passa o dedo, você sente assim essa graxa assim que se desmancha nos seus dedos. Então, esse tipo de coisa acontece muito quando você deixa vencer muito algumas situações que levam a criar borra. Quando você passa muito do tempo da troca do óleo, quer dizer, o óleo é para 5 mil, você deixou passar 10, 15, 20, ou é 10 mil, você deixou passar 20, 30, é claro que cria N problemas, né, ao motor, que eu falei, podendo levar até uma situação irreversível. Mas passou da troca de óleo do motor, muito tempo com esse óleo, vai perdendo a propriedade de lubrificação, vai solidificando, virando essa borra. Ou se você misturar um óleo errado, quer dizer, uma especificação de um óleo, você colocar outra. Por exemplo, o óleo baixou nível, usa um sintético, aí você vai e coloca um mineral, ou vice-versa. Aí essa composição do óleo é bem diferente, conforme eu expliquei na primeira matéria. E isso faz com que ocorra uma reação química dentro do motor, né, com a temperatura, com funcionamento, com pressão, e aí ele começa a solidificar e virando essa graxa. Vai chegar uma hora que ela todo o óleo que existe, mesmo o óleo velho, ele vai solidificar, não vai ter mais óleo para lubrificar e todas as vias que circulam óleo, seja na parte inferior ou superior, vão obstruir. É como se fosse uma veia entupida, vai entupir tudo. E aí, obviamente, vai acender a luz de óleo e vai ocasionar a falta de lubrificação, podendo fundir o motor. E aí já era, não tem conversa. O prejuízo é irreversível, tá? Então, só para você entender. E também não temos que diferenciar a borra da carbonização. A carbonização se dá através do combustível. Por exemplo, se você pega um combustível de má qualidade, geralmente isso não acontece com álcool, tá? Só com gasolina. A gasolina, à medida que vai queimando, essa contaminação do combustível vai passando-se para o óleo e aí ele vai ficando carbonizado. Então, isso também contamina o óleo e diminui a vida útil do mesmo. Então, a gente tem que... Eu sei que é difícil, muitas das vezes a gente má fé de muitos postos, mas um combustível de má qualidade pode ocasionar uma carbonização excessiva, não só na parte cilindro, mas contaminando o óleo, carbonizando o óleo, e aí é claro que a vida útil do óleo vai ser prévia, né? Não vai ter aquela durabilidade tanto de quilometragem como de tempo, tá? Então essas seriam basicamente as diferenças. Outra dúvida frequente, né, que muitas perguntas referente a essa situação. Mediante um carro rodado com uma quilometragem alta, né, eu diria com uma certa quilometragem que já se torna preocupante. Eu tenho um caso aqui, vamos lá, me sigam, que eu vou mostrar. Eu tenho um caso aqui de um Audi A3 que rodou incrivelmente 200 mil quilômetros. Por que a gente fala incrivelmente? Porque é uma quilometragem alta para um Audi A3, até porque se trata de um Audi 2010. É que o proprietário do veículo roda bastante, mas tá certo, tem que rodar mesmo, o carro é feito para isso. Nós removemos o motor desse carro, por quê? Tivemos que fazer um motor, tá? Devido à quilometragem, ele teve um desgaste prematuro, assim, um desgaste nas peças internas, bronzina de biela, bronzina de bancal, a bomba de óleo também se desgastou, então eu diria que é um desgaste normal, não é nada grave, até porque
não houve um problema, um dano irreversível no motor. Então o motor foi removido, aberto, está sendo feito, trocando essas peças básicas, né, de motor, jogo de junta, bronzina de biela, bronzina de bancal, por conta do desgaste, houve um problema de lubrificação, né? A bomba perdeu pressão e aí o motor trabalhou com uma lubrificação deficiente. Então, moral da história, essa pergunta referente a trocar o tipo de óleo, mudar a viscosidade do óleo mediante uma certa quilometragem alta, isso não existe, tá? Então, você tem que, não importa qual seja a idade e a quilometragem do carro, você sempre tem que usar a mesma especificação. A especificação é dada pelo fabricante, pelo manual, enfim, ou por uma tabela que você consultou que seja segura. Porque o carro está com o motor mais fazendo barulho, está com a lubrificação deficiente, é sinal que já houve um desgaste no motor, aí não tem jeito. Você vai ter que tirar o motor e fazer o motor completo, tá? Então, não adianta você colocar um óleo mais grosso para reverter a situação. Primeiro, não vai reverter. Segundo, você vai protelar o problema e vai aumentar o problema, porque quando de fato acontecer alguma coisa assim de danificar o motor, porque você colocou um óleo fora de especificação, vai acontecer um dano irreversível no motor, até mesmo explodir no motor e aí já era. O motor não é nem mais passível de retífica. Então, não troque o óleo mudando a especificação por conta própria, achando que vai resolver o seu problema. Não. Mantenha o mesmo óleo, mesma especificação, até o término da vida útil do motor. Caso apresentar algum problema, aí procure seu mecânico de confiança, sua oficina, e peça para ele fazer uma averiguação. Tendo a necessidade de fazer o motor, faça, mas pelo menos você vai fazer a coisa certa. Eu fiz um motor, tá? Que nem o caso desse carro. Vai fazer o motor, vai ficar o motor zero. É como se saiu de fábrica. Vou usar o mesmo óleo, mesma especificação? Sim, você vai usar a mesma especificação. Desde o início do carro até fazer o motor outra vez, uma vez, não importa. Usar sempre a mesma especificação recomendada pelo fabricante. O que acontece é o seguinte, só tem que tomar um pequeno adendo aí, um pequeno cuidado em relação a isso. Geralmente, quando se faz um motor, por mais que você limpe ele internamente, por mais que você monte ele de uma forma bem cuidadosa, fica algumas micropartículas de sujeira, de limalha, algumas coisas assim por conta de usinagem, que você vai mexer em bloco, cabeçote, enfim. O que a gente recomenda, tá? Isso é uma recomendação, não é uma coisa que tem que ser seguida à risca, tá? Isso vai depender de cada oficina, de cada profissional, enfim. A gente, pelo menos aqui na TPS Automotiva, a gente faz dessa forma. A gente dá uma garantia do motor total, né? E aí, para essa garantia ela ser válida, a gente recomenda que o cliente troque o óleo nos primeiros 1000 quilômetros, por conta de amaciamento, por conta dessas micropartículas que vão estar percorrendo no motor. Então, nos primeiros 1000 quilômetros, a gente faz uma troca de óleo e filtro, aí o carro volta a rodar, aí a gente recomenda a segunda troca com 5000 quilômetros, tá? E aí a última troca volta numa condição normal, que seria, dependendo do carro, se troca em cada 7.000 ou 10.000, tá? No caso desse carro é um óleo sintético usado, que é o 5W30 que a gente usa, né, que é um óleo primeira linha, um óleo que é o certo, correto. Então, a primeira troca de óleo do motor novo, zero, refeito, é 1000 km, a segunda a gente recomenda com 5.000 e a terceira volta na condição de troca normal, né? Se o carro é 10.000, vai ser 10.000, se for 7, vai ser 7, tá? Essa seria, vamos dizer assim, a condição mais correta e certa para carros que a gente faz o motor e deixa o motor novinho, zero, outra vez. Vamos lá, turma, é o seguinte, outra pergunta muito frequente, né, que o pessoal fica sempre cabreiro, né, fica com a pulga atrás da orelha, veículos importados, tá? Aqui na TPS Automotiva nós temos um R8, tá, 2015, motor V10, para quem não sabe, é a mesma mecânica da Lamborghini, né, câmbio, motor, então é Audi, né, claro, mas Lamborghini e Audi são pertencentes à mesma companhia, né, mesma empresa que é a Volkswagen. Enfim, a motorização V10 é um óleo muito específico, sim, claro, mas vamos voltar a falar sobre a especificação. Qual que é a diferença de um nacional com um importado? Bom, a diferença existe muitas, mas sempre seguimos a especificação da montadora. Então, é diferente o óleo? Sim, existem muitas diferenças, até porque quem assistiu o primeiro vídeo vai entender lá as especificações, as informações técnicas.
a composição do óleo, viscosidade, enfim, todas as informações que são importantes. Então, se não assistiu, assista, aí você vai entender. E aí, todo carro, seja nacional ou importado, ele tem a sua especificação do óleo que tem que ser respeitada, que tem que ser colocada exatamente aquilo. Por quê? Ninguém vai querer estragar um motor V10. Imagine quanto que é para fazer um motor desse, eu não imagino, mas não é barato, enfim. Então não importa se é um Celta, não importa se é um Palio, não importa se é uma Mercedes, uma Audi, o R8, uma Porsche, não importa. Todos os carros têm sua especificação de óleo e têm que ser respeitadas. E elas mudam, elas se alteram de acordo com o motor, com a performance do motor, com o tipo de sistema que funciona o motor, se é injeção direta, injeção convencional, enfim, todas as especificações estão lá no manual que faz com que você obedeça, né? No caso tem que obedecer, senão pode trazer danos irreversíveis ao motor. Então a resposta é, independente de qualquer carro nacional importado, siga as especificações do fabricante, tá? Só para você entender, ok? A gente também sabe que existe uma pergunta assim, entende que tem uma pergunta muito assim, que o pessoal tem, que é referente a condições severas. O que seria condições severas? Aqui, a gente que mora em cidade, trechos urbanos, assim, que existe muito trânsito, em São Paulo, né, principalmente, o carro que fica muito tempo parado no trânsito, que é aquele carro que a temperatura trabalha sempre no limite, anda, para, a gente coloca isso numa condição severa. Assim, o motor passa numa condição, apesar de ter pouco km, mas ele tem muitas horas de funcionamento, então a gente tem que saber também entender isso. Meu carro não está muito rodado. Tudo bem, existe um desgaste menor em algumas peças, alguns componentes do carro, mas o motor, a partir do momento que você dá a partida, ele já está funcionando. Então, se você ficar 3, 4, 5, 6 horas parado no trânsito, é o funcionamento do motor e esse funcionamento entra numa condição severa. Então a gente agrega também temperatura ambiente excessiva, que o motor sempre está trabalhando uma temperatura no limite dele, né, vamos dizer assim, de funcionamento, mas essa é uma condição severa. Outra coisa que temos que nos atentar também é o seguinte: quando o carro fica muito tempo parado, ele também pode trazer danos ao motor. Por quê? Mas eu não rodo com o carro parado vai estragar o motor? Não é que vai estragar o motor. O óleo, primeiro que o óleo vai vencer igual um carro rodando. Não se esqueçam que o óleo ele tem uma validade tanto por quilometragem como por tempo, por ser um produto perecível. Então, se você rodou ou não rodou, o óleo vai vencer do mesmo jeito. E mediante o óleo vencer, ele vai perder as propriedades de lubrificação, viscosidade, enfim, tudo aquilo que nós já havíamos conversado no vídeo anterior. E você vai ter que trocar o óleo do mesmo jeito. E se você roda pouco, o ideal seria funcionar o carro e deixar o carro ligado, pelo menos, que você meio que contabilize umas 3 ou 4 vezes acionar a ventoinha. Isto é, ele atinge temperatura de funcionamento, liga a ventoinha, desliga, aí daqui a pouco ele atinge outra vez, liga. Contabiliza mais ou menos umas 3 ou 4 acionamentos de ventoinha. Podemos dizer que o motor atingiu o seu ápice de funcionamento e seu temperatura ideal, funcionamento ideal. Isso faz com que o motor, de certa forma, tenha uma durabilidade melhor e maior e evita também essa chamada carbonização, que acaba criando para o motor não rodar ou não funcionar no tempo ideal. Então, é muito importante entender isso. As condições severas são muito variáveis, né? Dependendo da condição que o cara anda, se ele é um motor de alta performance, que nem o R8, ele anda em altas velocidades por um período até que médio para longo, quer dizer, é um carro desenvolvido para andar 300 km por hora, mas se o cara pega uma estrada, ele anda meia hora, 40 minutos, uma hora a altas velocidades, é uma condição severa. Então é uma atenção especial que você tem que dar a um carro desse e, é claro, sempre respeitando a especificação, colocando o óleo certo. Então, altas velocidades, motor de alta performance, roda pouco, não deixa o motor funcionar direito, trânsito excessivo, temperatura excessiva. Então, tudo isso podemos colocar que é condições severas. Então, abrange vários fatores, né? Então, a gente deu os principais exemplos, mas enfim, é isso aí. O importante é cuidar bem da sua máquina. Okay? Vamos lá, galera, mais uma pergunta aí que é muito frequente e tal. O que acontece quando o nível de óleo está baixando? Isto é, está sumindo. Bom, enfim, geralmente são duas condições que levam a acontecer isso, tá? Primeiro é vazamento, tá? Então, às vezes, mas não está vazando na minha garagem,
eu não estou vendo o óleo pingar no chão. Às vezes o carro tem um protetor inferior grande, dependendo do modelo do carro, e o óleo fica se acumulando ali, ou alguma cavidade ali do agregado e tal, então o óleo está sim, pingando, mas não está caindo no chão. É claro que quando evidencia esse vazamento no chão, denuncia imediatamente que tem um vazamento, mas muitas das vezes isso, vamos dizer assim, que ele fica disfarçado esse vazamento, né? Às vezes o vazamento cai no protetor, não vai para o chão, aí você fica, né, questionando por que o óleo está baixando, às vezes cai no agregado e muitas das vezes cai em alguma área quente do motor que evapora o óleo. Aí você vai sentir até, dependendo da circunstância, até um cheiro anormal, né? Mas, enfim, é um vazamento que está fazendo com que o nível abaixe. Ou, outra condição que é comum também é um desgaste interno no motor. O que pode ocasionar abaixar nível de óleo através de um problema no motor? Geralmente pode ser retentor de válvula, que aí o óleo escorre pelo retentor, vai para a válvula e queima na câmara de combustão. Pode ser os anéis gastos, que aí no caso o óleo sobe e queima também pela câmara de combustão, porque os anéis estão gastos, ou camisa, enfim. Então esse óleo está sendo consumido pela câmara de combustão. Às vezes, essa queima é tão indiscreta que você não percebe. Isso acontece em uma média e alta velocidade. Então você não vai ficar olhando pelo retrovisor ou vai perceber que está saindo uma fumaça, geralmente uma fumaça branca, tá? Eu denunciei que está tendo uma queima de óleo do motor pelo sistema de combustão, tá? Então, moral da história, é um desgaste do motor, que aí nesse caso exige, né, uma desmontagem do motor. E aí, obviamente, leva a sua oficina a recomendar que você confie ao seu mecânico para ele fazer uma análise mais complexa, né, um problema interno no motor ou um vazamento. Mas ambos vai exigir uma manutenção no veículo, tá? Então, essa seria a condição que leva a baixar o nível de óleo do motor. Bom, galera, aproveitando falando sobre nível de óleo, né? Como que eu vou fazer para ver nível de óleo e tal? Enfim, a gente tem dois tipos de sistemas para ver nível. Um que é basicamente o que todo mundo conhece, né? Que é desde o começo dos primórdios são assim, que é a vareta de óleo, tá? A vareta de óleo, que no caso aqui é só puxar a vareta, né? Você faz a limpeza dela, né? Nunca olha na primeira puxada. Muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu falo isso para todos os meus clientes, então vou falar para vocês, galera aí, para se atentar a isso. Você só vê nível de óleo num caso de vareta na seguinte situação: com o motor completamente frio, gelado, não vê o nível de óleo com o motor quente. Por exemplo, isso acontece constantemente, clientes meus ligam desesperado: ô César, o nível está baixo de óleo. Mas como você viu? Eu parei aqui num posto, o fretista puxou a vareta e falou que está baixo. Não se vê óleo nessa condição. Você está rodando lá horas, você para no posto para abastecer. É claro, não vou desmerecer os nossos amigos fretistas, às vezes eles estão querendo ser prestativos, mas no que? Desligou o motor, puxou a vareta, o óleo ainda permanece na parte de cima do motor, ele não escoou tudo para a parte de baixo, que seria o cárter, aonde a vareta vai fazer a medição. Então, não se vê óleo com motor quente nem morno, geralmente frio. Frio é temperatura ambiente. Geralmente isso acontece quando o carro está muitas horas parado, né, depois que você encostou o carro, rodou, parou, ou de um dia para o outro, de preferência de um dia para o outro. Então, o carro está parado aqui já de um dia para o outro, a gente puxou a vareta, limpou a vareta, tá? Se você analisar aqui, tem uns pontinhos, né? Assim, alguns carros têm marcação máximo, mínimo e máximo, uns têm um pontinho, outros têm um desenho, mas enfim, aqui no caso desse carro, é um pontinho aqui que seria o mínimo, e aqui seria o máximo, tá? É claro que é recomendado sempre estar no nível máximo, porque para ficar uma situação tranquila. Mas se o carro tiver mais ou menos na metade desses pontinhos, significa que ele está no nível, tá? Ele só vai estar abaixo do nível quando estiver atingindo esse segundo ponto aqui, que é o mínimo, ou para baixo, ou não melando a vareta de óleo. Quer ver? Vamos fazer aqui, aí vocês já vão entender. O que nós podemos concluir que esse carro está entrando numa condição mínima de óleo, tá? Então, como ele já está fazendo um serviço aqui, a gente já vai recomendar completar o nível, dependendo do estado do óleo, até troca. Mas, enfim, entende-se que, mediante essa medição, está no mínimo, tá? Então, é assim que funciona. Essa condição de vareta. Agora, alguns carros mais modernos,
pode ser até alguns nacionais e a maioria dos importados, tá? O que acontece? Eles têm uma medição eletrônica, tá? É um sensor de nível que vai no cárter que faz a medição de óleo eletronicamente. Muitas das vezes o carro tem que estar parado também muito tempo, que aí o sensor vê, ou ele faz uma leitura mediante funcionamento, porque ele faz a circulação do óleo no sistema e um sensor de nível vai captar qual que é o nível de óleo. E ele vai mostrar isso no painel, tá? Esses carros não tem vareta, então não adianta o cara tentar procurar uma vareta, puxar, não vai ter jeito. Ele pode até, em alguns casos, ter o orifício lá onde vai a vareta, mas ele vai ter uma tampinha. Esses carros que têm sensor de nível eletrônico, eles são medidos através do funcionamento do motor e em alguns casos com o motor parado, mas todos vão informar o nível de óleo através de um gráficozinho lá no painel ou no computador de bordo, mostrando se está no mínimo, no máximo. E aí é óbvio que também esses carros têm um sistema de segurança. Por exemplo, quando o óleo está no mínimo, nível mínimo, ele vai acusar uma informação no painel. Geralmente, quando ele está no mínimo ou próximo do mínimo, em alguns carros que têm esse dispositivo, eles vão acender uma luzinha amarela, avisando que está numa condição mínima, mas que pode rodar. Então tem que ficar atento. Aí você tem que parar num lugar aí de confiança e completar o óleo, ou até mesmo, dependendo da condição, troca. Agora, quando ele acende vermelho, significa que está abaixo do mínimo, uma condição perigosa e de risco de quebra do motor ou de falta de lubrificação. Então, aí é primordial parar o carro o mais rápido possível ou até mesmo mobilizar o carro imediatamente, chamar uma plataforma, um guincho, enfim, direcionar o carro para o seu lugar de confiança, tá? Então essas são as dicas importantes aí, como ver nível de óleo de forma geral, seja manual ou seja eletrônica, ok? Aí galera, obrigado pela atenção, o vídeo sobre dúvidas frequentes sobre o óleo, troca, o que deve ser feito, especificação, viscosidade, tudo isso aí a gente fez em duas etapas. A primeira é sobre dados técnicos e a segunda agora são as dúvidas frequentes. Pode comentar, inscrever no nosso canal, ative o sininho que vocês vão ter sempre as notificações de tudo que a gente vai estar lançando aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!